Muy buenas tardes. Vamos a empezar la sección de la tarde. Hablo en castellano porque esta tarde va a ser todo eh, concentrado en los recorridos de NOT sobre objetos indígenas de las Américas del presente. Por lo tanto, nuestro principal interés es que nos puedan escuchar tanto ahora como después, cuando la grabación será accesible en el canal YouTube de la Misión Etnológica Italiana en México. Los miembros de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, de donde llegaron los objetos que ahora les vamos a presentar. Yo desafortunadamente no hablo portugués y entonces no puedo hablar el idioma que sería necesario hablar para presentar a los pueblos del Río Negro, de dónde vienen los objetos que Ana Bottesi nos va a presentar en un segundo, pero ella va a hablar en portugués y por lo tanto le cedo con muchísimo gusto la palabra. La agradezco por el enorme trabajo que hizo para nuestro proyecto NOT. Es quizás la que más entre nosotros los antropólogos dedicó su tiempo para catalogar los museos, para ordenar toda la inmensa lista de los casi 400 coleccionistas y para realizar este bellísimo recorrido sobre los instrumentos, los artefactos chamánicos del Río Negro. Por lo tanto, adelante, Ana, te escuchamos con enorme placer, interés y curiosidad. Es il primo percorso che vedete. Quindi vi dà un'idea generale di cos'è NOT. Il NOT l'avete già visto perché Alfonsina e Anna ci hanno spiegato le parti, diciamo, quelle più accademiche. Questa è la parte non meno seria per come noi l'abbiamo pensata, ci abbiamo investito molto nel cercare di dire cose documentate, cose che abbiano un peso scientifico, ma è anche la parte più narrativa, più capace di coinvolgere, più diciamo divertente, no? Tanto, a ver. Vabbè, grazie. Appunto, io parlerò in portoghese, così i miei interlocutori e colleghi che sono collegati online possono capire e spero che capirete anche voi, ma penso di sì. Então, é uma responsabilidade começar a apresentar esses percursos, que foi realmente uma das partes, eu acho, mais interessantes dessa plataforma. Eu vou tentar fazer uma apresentação que possa juntar o interesse de quem não sabe nada dessa região do Rio Negro e do trabalho que foi feito em torno dessa coleção de artefatos xamânicos que é preservada no Museu de Colle Dom Bosco, em Asti, perto de Turim, e assim o interesse que meus colegas com que trabalhei, indígenas, possam ter em conhecer essa plataforma e ver um dos primeiros resultados desse processo, que está acessível nessa plataforma, nesse site, né, com algumas das informações que coletamos, juntamos nesse período. Então, por enquanto, está em inglês, mas vai ter também uma versão em português, quem sabe, né, em espanhol e em italiano, para todo mundo poder ter acesso. Relacionados a esse percurso, que eu vou mostrar no final, tem 4 artefatos digitalizados em modelos 3D, com informações específicas que foram produzidas no âmbito desse projeto e de um outro projeto que vou contar depois. Então, vamos lá, primeiramente, né, vou abrir aqui um dos primeiros percursos, que aí vamos poder ver também essa parte, né, de storytelling que a Alfonsina estava apresentando e falando antes para a gente. Então, esse percurso que eu escrevi junto com o meu professor brasileiro, Renato Atias, um antropólogo da Universidade Federal de Pernambuco, e Maximiliano Tucano Menezes, que é um antropólogo tucano, da região do Alto Rio Negro. É um percurso que, primeiramente, tenta contextualizar esse trabalho de pesquisa, né, que foi feito, que está em desenvolvimento ainda e provavelmente vai estar para bastante tempo, porque assim é um trabalho bem demorado, é um trabalho muito grande que já segue faz um tempo, que é basicamente a construção de um museu virtual dos povos indígenas do
Rio Negro. E então esse percurso que vocês podem ver aqui, esse texto, ajuda um pouco a compreender e entender a importância desse processo de mapeamento, digitalização, pesquisa, repatriação virtual das coleções do Rio Negro, que estão preservadas em museus da Itália e, no geral, da Europa. Bom, aqui escolhemos um caso de estudo particular, que, como eu falei, é a coleção de artefatos xamânicos do Rio Negro, que está preservada no Museu Salesiano de Colle Don Bosco, Museu Etnológico Missionário, que não sei se a curadora está conectada, mas eu acho que sim, a Letícia, que foi uma pessoa muito importante para todo esse projeto dar certo, né? E agradeço aqui a disponibilidade e sempre a abertura para ter acesso à coleção, aos objetos, às informações e tudo. E essa coleção que está no Museu de Colle Don Bosco é uma das coleções mais ricas e mais completas que existe na Europa, oriunda da região do Alto Rio Negro. E preserva artefatos relacionados ao conhecimento ancestral, às práticas cerimoniais de danças, de cantos das populações de Rio Negro, também objetos do cotidiano. E eu sempre falo, assim, no plural, povos indígenas do Rio Negro, porque na região do Rio Negro, que podemos ver aqui com esse vídeo, né, onde que estamos situados no Brasil, na fronteira com a Colômbia e o Venezuela. A região do Rio Negro é aqui, né, chamado também Cabeça do Cachorro, porque vocês veem, tem quase a cabeça de um cachorro, um K, né? E a terra indígena chega mais ou menos, né, do Alto Rio Negro, chega aqui até São Gabriel, mas também tem o Médio Rio Negro e o Baixo Rio Negro até a cidade de Manaus, né? O Rio Negro é esse rio aqui que deságua no Rio Amazonas. E assim, sempre falo no plural porque nessa região habitam 23 povos indígenas que falam 19 línguas diferentes. São povos que compartilham, né, alguns aspectos culturais e são bem diferentes em outros. E, por exemplo, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, tem 4 línguas oficiais indígenas, fora o português. Então, assim, é uma cidade que tem maioria de população indígena. E esses povos, constantemente, todo dia, né, desde 500 anos, lutam para o reconhecimento da própria existência, dos próprios direitos, direitos que principalmente são direitos à vida, né? Então incluem o reconhecimento no espaço público, na possibilidade de ter acesso a espaços de saúde, educação, território e principalmente atuam através da organização em associações, que são associações de indígenas. A principal associação indígena é a FOIRN, a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, que desenvolve várias ações de planificação cultural, intervenções específicas nas várias regiões em termos de acesso aos direitos básicos, apoio às comunidades e desse jeito incentiva, né, o protagonismo e a participação dos povos indígenas no espaço urbano e também no espaço rural, em todos os dias. Então, assim, esse trabalho, essa luta, que é uma luta assim, de sobrevivência cultural, mas também de sobrevivência física, e que abrange muito também o espaço cultural, do patrimônio, das línguas, é fundamental, sobretudo se a gente considera as grandes transformações sociais, culturais, que aconteceram desde assim, a época da colonização, mas, sobretudo, nos últimos 150 anos, e que são relacionadas à presença, no específico, da ação missionária. Desde o século XVIII, a região do Alto Rio Negro foi ocupado, né, por uma ação colonial muito, muito severa, incluindo a presença de vários agentes coloniais, exploradores, soldados, milícias, e que, de uma forma ou de outra, impuseram estruturas de dominação, de poder, de várias formas. Mas as mudanças mais intensas
aconteceram a partir dos anos de 1915, com a chegada dos missionários. Então, assim, o começo de um processo de evangelização forçada, de proibição de cerimônias, de destruição de todas as estruturas habitativas, culturais dos povos e o roubo dos artefatos sagrados relacionados a essas cerimônias e a essas práticas. Então, assim, isso causou umas mudanças muito grandes, né? Assim, nesse percurso vocês podem ver um pouco dessa história, né, relatada, com algumas imagens históricas também, e, é, e um pouco, né, desses artefatos que estamos falando, que hoje encontram-se fora da região do Rio Negro, porque os salesianos e outros agentes coloniais levaram quase todos, são apenas algumas áreas que não foram atingidas, porque mais longe, mais remotas. E então, assim, esses artefatos que hoje estão guardados nos museus contam desses processos de violência, contam desses processos de erradicação, de aculturação forçada e de desrespeito para as formas de viver e de experimentar o mundo, de perceber o mundo dessas populações. E, ao mesmo tempo, continuam carregando os significados, as memórias, a vitalidade dos povos que produziram eles. E sobretudo, a ser animados dos conhecimentos, né, que carregam, mas também animados pelos espíritos dos ancestrais, que foram levados junto com esses artefatos fora das regiões de origem e chegaram na Itália e chegaram na Europa e hoje são considerados aprisionados dentro dessas salas, das reservas técnicas dos museus. Então, assim, como eu falei, são objetos de vários tipos, são objetos do cotidiano, são objetos cerimoniais, são objetos que, na maioria dos casos, não podem ser manuseados por qualquer pessoa. São objetos cujos conhecimentos são sagrados e, muitas vezes, são também segredos. Então, assim, tem toda uma prática que deveria ser levada, que deveria ser, assim, deveria ter um cuidado em manusear esses objetos, em guardar, em se relacionar com eles. E a gente sabe que, muitas vezes, nos museus europeus, essas práticas não são conhecidas, ou, se são conhecidas, são simplesmente ignoradas. Por exemplo, esses objetos aqui nas fotos são objetos cujo conhecimento é relacionado à figura do especialista cerimonial, do especialista ritual, então, como pajés, e, e eles deveriam todos ser guardados dentro dessas caixas, que eu vou mostrar aqui grandes para vocês. Essas caixas não são simples caixas, são chamadas Caixa da Humanidade. Então, assim, dentro de cada uma dessas caixas deveria ser guardado um conjunto de artefatos, que é o conjunto dos mestres de dança, utilizados em cerimônias específicas, e deveriam ser guardados em pares. Então, por exemplo, dois conjuntos feitos por o cocar, né, os ornamentos para os braços, os cintos, os colares, as flautas. E cada um desses objetos tem significados muito específicos, relacionamentos com um determinado clã, e também com determinado território, porque não é em todo lugar que se encontra um material para produzir um objeto. Então, assim, também tem uma narrativa sobre dinâmicas de produção, relações de troca entre vários grupos, vários clãs, relações políticas de aliança, antagonismo. São objetos que são muito mais ricos com respeito da forma que são apresentados em vários museus e, por exemplo, inclusive assim, no Museu dos Salesianos, né, que sempre tratou esses artefatos como testemunhos de povos primitivos, de povos evoluídos, e a gente sabe como que é a história, infelizmente. Então, assim, essa questão da organização é muito importante, porque deveriam ser organizados da forma que eu falei, né, em conjuntos.
Pelo contrário, eles são divididos por tipologia nas várias gavetas da reserva técnica, e isso leva a problemas do ponto de vista espiritual, né? Tem uma grande confusão, tanto que hoje, também por conta dessas transformações, não tem mais como dizer quais objetos pertenciam a qual clã. Também porque, claro, os missionários não tinham interesse em anotar esses detalhes. E então, assim, é difícil reconstruir essa história, e tem meio que uma briga espiritual, tem um problema. E, em parte, esse problema foi resolvido graças a esse projeto que eu mencionei rapidamente antes, que é um projeto que, vamos dizer assim, é meio que em paralelo, né, a esse projeto de NOT, que foi um projeto que chama-se Libertando os Ancestrais, que está sendo desenvolvido junto com o professor Renato Atias, que eu falei antes, né, e esse equipe de patrimônio, o Departamento de Patrimônio da FOIRN, e é um projeto que justamente tem como objetivo principal criar essa plataforma virtual dos povos indígenas do Rio Negro, que podem ver algumas exposições, é, e que está dividido em duas fases. Foi financiado pelo CNPq no Brasil e também pela Werner Grand Foundation, em parte, e conseguimos organizar dois encontros, dois momentos, né, para discutir sobre a criação desse museu, sobre a repatriação virtual de alguns artefatos e sobre justamente a importância desses artefatos xamânicos para os povos da região. Então, assim, uma primeira parte aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, entre 25 e 29 de agosto desse ano, 2025. E foi um momento em que várias lideranças das várias regiões foram convidadas a participar dessa semana de debates, discussões, apresentação de objetos e, sobretudo, discussão sobre como é que queremos que esse patrimônio é tratado nos museus, como que queremos que a informação seja divulgada, seja feita acessível. E uma coisa muito importante que raramente foi feita na história, eu acho, dos museus, é a discussão de um protocolo de cooperação técnica. Então, assim, as comunidades, né, nesse caso, a maior representatividade das comunidades do Rio Negro, decidindo quais são os pontos importantes para nós que sejam assim construídos dentro dos museus nesse relacionamento de guardar e conservar, expor, contar, criar narrativas sobre os objetos e sobre os povos que eles deveriam representar. E a segunda parte, então, aqui no percurso vocês podem encontrar um breve vídeo sobre esse seminário Libertando os Ancestrais na última parte. Depois eu vou tentar mostrar se ainda sobra tempo. A segunda parte foi uma parte que foi desenvolvida no Museu do Colle Dom Bosco, em Asti, entre 6 e 18 de outubro, agora 2025, e conseguimos trazer 3 representantes da região do Alto Rio Negro para trabalhar fisicamente com esses objetos. Então, assim, entrar em contato com esse material antigo. E foi um contato que não foi um contato apenas físico, foi um contato emocional, foi um contato espiritual. Vocês imaginam que 1925 foi o ano que esse material foi levado da região para participar da exposição missionária. Então, eram 100 anos que esses povos não conseguiam ver e tocar seu patrimônio. Um patrimônio que, para eles, tem um significado que vai muito além da questão também política, se queremos dizer. É uma questão de reencontro com seus próprios parentes, até porque, pelo que nos mostraram, esses artefatos ainda estavam animados pelos espíritos das pessoas que os produziram, pelos espíritos da região. Foi um trabalho lindo, foi um trabalho de documentação museológica, em que conseguimos conhecer muito mais sobre esses conjuntos também cerimoniais, mas também foi um momento muito importante, porque essa pessoa aqui, né, Alexandre, que é um pajé, ele estabeleceu uma relação espiritual com esses artefatos e conseguiram
rejuntar esses espíritos e levar eles de volta para o Rio Negro. Então, assim, os objetos que hoje estão no museu são desanimados e os espíritos voltaram para casa. Isso já é uma fase e assim, uma forma muito importante de contribuir com esse processo de repatriação, que por enquanto a gente sabe não pode ser uma repatriação física, é uma repatriação virtual, mas que já, mesmo com todas as criticidades, a gente sabe que é muito importante, né? E é um primeiro passo, e os próximos são para se pensar juntos. Parte dessa repatriação virtual também é a criação, né, que é uma parte muito importante desse projeto nosso, desses modelos 3D. Agora eu vou mostrar aqui como última coisa, que depois já precisa fechar, né? E esse aqui, por exemplo, né, é um suporte para cigarro. O cigarro é um dos elementos fundamentais da cosmologia dos povos indígenas do Alto Rio Negro, porque foi através da fumaça do cigarro que foram criados os seres, né? E aqui a gente escreveu em inglês, mas, bom, esse aqui é o modelo 3D, né, do suporte para cigarro, que foi feito de maneira exemplar pelo time aqui do CNR. E tem vários pontos, né, que têm acesso à informação. Essa informação foi produzida durante a primeira parte desse seminário Libertando os Ancestrais. E como produzir essa informação, que informação fornecer, foi discutido coletivamente. E já que consideramos muito importante que, primeiramente, essa informação fosse disponibilizada para os representantes das comunidades, gravamos pequenos vídeos em língua indígena, que são disponíveis aqui. Por exemplo, esse aqui é em língua baniwa, e colocamos as legendas em português para quem não fala baniwa, e embaixo colocamos a tradução em inglês, para que seja realmente acessível à maioria das pessoas. Isso não apenas para que as informações sejam disponíveis para as comunidades, mas porque a gente sabe que tem coisas que não tem como traduzir. Então, assim, isso também foi um ponto muito importante discutidos pelos representantes dos povos. Então, se querem saber informações sobre esses objetos, aprendam nossa língua, porque tem coisas que não tem como traduzir. Tem conceitos, tem palavras, tem conjuntos de saberes que não pode traduzir para o português, para o inglês, para o italiano, porque e isso foi uma coisa que apareceu muito também nesse trabalho de documentação que fizemos no museu. Era muito difícil conseguir traduzir algumas falas e alguns conceitos e todo o conjunto de relações que estavam dentro, atrás, em torno desses objetos para outras línguas. Então, acredito que essa seja dos maiores desafios que ainda temos pela frente, mas acredito que coletivamente, né, com os recursos assim intelectuais nossos e, sobretudo, dos povos que participam e com que temos essas parcerias, podemos encontrar soluções bem melhores para o futuro. Eu acho que meu tempo acabou. Obrigada e espero que entenderam. Mil gracias, Ana. Espléndida presentación. Han visto lo rico que puede ser, lo sugerente que es nuestro NOT, cómo es importante que hayamos podido realizarlo junto con nuestros interlocutores, nuestros amigos, nuestros espectadores indígenas. Zelda y Caterina, por favor, acérquense. Ahora tenemos la segunda presentazione della tarde, donde Zelda Franceschi e Caterina Fidanza. No, venite qui, io vi cedo il posto perché sennò non vi vedono, io mi metto là di fianco. La prossima presentazione será, cambiamos área, cambiamos lengua, vamos más al sur, vamos a hablar de las zonas de Paraguay, donde Guido Boggiani fue hace muchas décadas, y vamos a hablar de las colecciones contenidas en otros museos italianos, en otras áreas. El título es Artefactos Invisibles, la colección Guido Boggiani en el Museo delle Civiltà di Roma,
invisibles hasta la fecha, pero ahora ven ustedes estos objetos de manera muy rica y muy estimulante. Entonces, por favor, adelante, Caterina y Zelda, con su presentación. Tienen no más de 20 minutos. Gracias. Allora, buenos días, vamos a hablar en castellano. Queremos agradecer a Alessandro Lupo por habernos involucrado en este proyecto, Davide Domenici, el jefe de la unidad de Bolonia, y Alfonsina, que me ayudó mucho. El proyecto CNOT ha brindado la oportunidad de sacar la colección Boggiani de los sótanos del MUCI o del Museo de la... y empezar un viaje de regreso a sus lugares. Digamos, esta presentación es bastante distinta de la que nos precedió porque en realidad nosotros, por lo menos yo, trabajé sobre los diarios de Guido Boggiani y mi trabajo de campo realmente no es en Paraguay, sino en la Argentina, pero vamos a ver. Yo ahora le quiero presentar a Guido Boggiani, que fue un artista, un pintor, un fotógrafo y etnógrafo bastante singular. Su trayectoria biográfica y científica ha sido muy estudiada desde diferentes perspectivas: la literatura, la historia del arte, la fotografía, la etnografía, la lingüística, la antropología y los museos. No será posible mostrar la complejidad de su obra como etnógrafo, ni la de artista, ni como lingüista, pero sí como coleccionista, porque en realidad Guido Boggiani fue un coleccionista de artefactos etnográficos, y con estos artefactos podemos reflexionar sobre nuestro trabajo con comunidades indígenas hoy. Para hacer eso tenemos que ver dónde y cuándo viajó Guido Boggiani. Su primer viaje abarca los años comprendidos entre 1887 y 1892. Boggiani parte como artista y después se queda en Buenos Aires, en Asunción, para vender sus obras. En Roma vivía y trabajaba con personajes como Gabriele D'Annunzio, Francesco Michetti, Costantino Barbella, con la Roma bizantina. En este primer viaje, del que conservamos los diarios, que son... se produce el delicado y complejo paso de Boggiani, pintor, artista, a etnógrafo. Un momento inaprensible que no es posible marcar con un punto álgido o un principio. Boggiani conoce a los pueblos de los que luego coleccionará los artefactos, principalmente Chamacoco de la familia Samuco, familia lingüística Samuco, y Caduveus de la familia Guaycurú. Estamos en el Alto Paraguay, en el Gran Chaco. Muy difícil con ok. Y estas son páginas de sus diarios, ¿no? De dibujos, Caduveo y acá. En los diarios de Boggiani encontramos varios temas. Voy a hacer una lista muy simple: encanto y exotismo. Boggiani se siente atraído por la belleza de los paisajes, por los artefactos, las pinturas corporales y finalmente, al final, por los indígenas. En los diarios vemos la explotación de las grandes empresas coloniales europeas, fundamentalmente del tannino, la inmigración europea, las guerras interétnicas, las campañas militares para conquistar lo que se llamaba el desierto del Chaco. Y en el diario, en varias partes, vimos esta ansia de coleccionar artefactos. Su segundo viaje, desde 1897 hasta su muerte en 1901, Boggiani ya es etnógrafo, lingüista
y coleccionista. Entre el primer y el segundo viaje, Boggiani permaneció en Italia, donde trabajó principalmente con la Sociedad Geográfica Italiana, donde están la mayoría de sus fotos, con su director Giacomo Doria, en lo que se llamaba por aquel entonces el Museo Pigorini, con Angelo Colini sobre todo, con el Museo de Historia Natural de Génova, porque Boggiani era un hombre de su época, entonces no coleccionaba solo artefactos, sino también elementos naturales. Y tenemos que pensar que en Italia, en aquel entonces, estaba en Florencia Paolo Mantegazza, nacían los museos etnográficos y estaba de moda la teoría de la raza. Y ahora le paso. Yo Ok. Buenas tardes. Y entonces Guido Borgiani fue el primer, se escucha, ¿no? El primer coleccionista de artefactos etnográficos en la zona del Gran Chaco. Estamos con él en el Alto Paraguay, pero como sabemos el Gran Chaco es una región muy, muy extensa. Un dato importante para situar el interés del Museo de Roma cuando compró las colecciones es decir que se trata de un coleccionismo el suyo que estaba fuera de los destinos coloniales italianos y que él, comprando artefactos en Alto Paraguay, inició de facto lo que llamamos hoy en día artesanía, porque la gente preparaba artefactos para que él pudiese comprarlos. Probablemente su coleccionismo casi compulsivo lo llevó a su muerte. Murió muy, muy joven, a los 40. Y acumulaba artefactos indígenas, sobre todo intercambiados por objetos de procedencia europea o comprados, entre comillas, con alcohol, de que los indígenas eran desafortunadamente aficionados. Y llama la atención en el coleccionismo de Boggiani el hecho que él quería, desde muy temprano en su vida sudamericana, y lo declara como se puede leer en sus diarios, formar una colección grande. Para mi tesis de doctorado analicé algunos objetos, sobre todo del arte plumario de los Ishir Chamacoco del Alto Paraguay, de la colección Boggiani que está en el Museo de la Civiltà, aquí en Roma. Y es una colección muy grande, abarca casi 2.500 objetos solamente aquí en el Museo de la Civiltà. Y la parte italiana de su colección se conserva porque es repito, una colección muy grande, casi 5.000 objetos en total. Y en Europa están también muchos en Berlín, en Stuttgart, en Viena. Pero aquí en Italia se conserva sobre todo ahora en los sótanos del Museo de la Civiltà, pero dentro de muy poco estarán en exposición. Bueno, ¿qué son los artefactos que componen su colección? Esta colección en Italia son de varia naturaleza, son tejidos, son objetos tallados en madera, son, por ejemplo, armas, arcos y flechas, hachas de piedra, bolsos de tejidos vegetales o de cotón, lítica, joyas de metal, sobre todo de procedencia Cadihueo. Y al final, la parte más consistente, que es el arte plumario. Gracias por girarmi. Bueno, el arte plumario de la colección Boggiani es casi como una colección dentro de la colección. Son muchísimos objetos, son casi 1.200 objetos en el Museo de la Civiltà y nunca fue expuesta. Boggiani lo que apreciaba de estos artefactos fue los colores, era un pintor y miraba los colores y la belleza del arte plumario de los Ichir Chamacoco, pero también de otras poblaciones. Una pregunta muy importante sobre el estudio de este tipo de arte fue que guió mi
mi trabajo fue una cuestión muy céntrica, que cuando analizamos y queremos exponer también estos tipos de artefactos, la pregunta es, ¿pero son artefactos etnográficos solamente o podríamos llamarlos también objetos de arte? Y, por ejemplo, los dos museos en que se expone el arte plumario en Asunción, el Museo del Barro y el Museo Barbero, proponen las dos opciones, o como objeto etnográficos, pero también como objeto de arte. El arte plumario es un arte complejo, porque se trata de un arte que es esencialmente ornamental, pero no solo ornamental, y servía, sobre todo en la época de Boggiani, para transformar a la persona que la llevaba en un ser sobrenatural y actuar como si fuera una entidad. Son artefactos que se utilizaban durante un complejo ritual muy largo, confeccionados y usados solamente por los hombres. Muchos objetos también formaban parte de una parafernalia ritual del chamán y eran herramientas para acompañar el canto de curación u otros tipos de rituales chamánicos. Bojani no había investigado el ritual, no se preguntaba nada sobre el ritual, probablemente no comprendió su complejidad, pero sin duda sí había intuido su importancia y apreciado su belleza y armonía en formas y colores. Más etnográfica del proyecto. En noviembre de 2024 estuvimos en Alto Paraguay y visitamos la comunidad de Fuerte Olimpo. Yo, Caterina, tengo que decir también que estaban mis dos hijos y, y un doctorando de la Universidad de Torino que trabaja en Paraguay. Entonces, ¿por qué Fuerte Olimpo? Porque Fuerte Olimpo fue uno de los muchos lugares visitados por Guido Boggiani, donde viven las comunidades que Boggiani llamaba Chamacoco y que ahora se autodenominan como Ishir. Y en particular trabajamos en la comunidad de Abundancia y Virgen Santísima. Tenemos que agradecer la gente que encontramos y en particular, no sé si está escuchando, Sor Blanca, que es una misionaria salesiana, y aprovecho también para recordar en este momento Padre Zanardini, que falleció desde hace poco y que era bien conocido por parte de Sor Blanca. Bien, en nuestro viaje, ¿qué hicimos? Compartimos las imágenes de los artefactos que coleccionó Guido Boggiani. Intentamos comprender si hombres y mujeres conocían su uso. Indagamos si estos artefactos forman parte de la ritualidad cotidiana contemporánea. Los salesianos empezaron su trabajo en Fuerte Olimpo en los años 20 de 1900 y la última crónica del ritual de quien hablaba Caterina se remonta a la etnógrafa Branislava Susnik, que trabajó en los años 50. Trabajamos sobre todo con Salomón Báez, que es un hombre ishir de 75 años, hijo de una gran chamán, con su nieta y con su sobrina, y con la hermana salesiana Blanca. Es muy importante destacar, o por lo menos para mí lo es, que ni Caterina ni yo conocíamos antes la comunidad, que no llevábamos, por supuesto, objeto, sino fotografías. Y que la comunidad conoce muy bien el trabajo de Guido Boggiani. Guido Boggiani en Paraguay es una estrella luminosa, es un dios. Entonces, digamos, había también este hecho. Caterina.
Bueno, y trabajamos con dos hombres, sobre todo Salomón, como ha dicho Zelda, y Arévalo. Una foto. Ok, a Salomón. El primero, y quería decir que trabajamos con ellos sobre el tema de la restitución y que restituimos básicamente solamente fotografías. Y hay dos niveles para hablar sobre la restitución. Un primer nivel es técnico y un segundo es ético. Y estos niveles involucran tanto a los investigadores como a nuestros interlocutores. El nivel técnico, quería subrayar que a menudo algunas discrepancias han surgido entre discrepancias y diferencias entre los datos que leímos en la literatura y los datos etnográficos. Por ejemplo, en la literatura aparecen separados los grupos Ishir Chamacoco entre Ishir Ribitoso y Ishir Tomarao. Y en la época de Bojani se llamaban Chamacoco Mansos y Chamacocos Bravos, porque se trataba de grupos que tradicionalmente en que hubieron diferentes relaciones interétnicas por un lado y con los misioneros por otro. Y eso quedó muy claro en la terminología de los artefactos, también en la búsqueda de campo. Y al mismo tiempo, las discrepancias fueron sobre todo sobre el uso o el nombre o la manufactura de los objetos. Y un segundo punto fue que los objetos hechos con plumas y cálamos dan lugar a diferentes interpretaciones y explicaciones, incluso entre hombres de la misma generación y contexto sociocomunitario. Hoy en día las plumas se consideran más como objetos folclóricos. La usan, por ejemplo, los niños en las fiestas de fin de curso. Y en Fuerte Olimpo parece abandonada la práctica ritual chamánica. Es verdad que trabajar con chamanismo requiere mucho tiempo y vínculos con la gente. Y otro punto muy importante es que cada clan tiene su plumaje y cada chamán tiene su plumaje. Y como comentaba antes Anna, y eso fue un punto muy fuerte que todos los Shir comentaban mirando a los objetos. Em, bueno, no sé cuánto. El nivel ético, y voy concluyendo, es un punto interesante y decisivo en el campo porque encontrando la hermana salesiana Blanca Ruiz, ella nos contó que un anciano chamán Shirto Marao de María Elena la eligió como depositaria de sus objetos de pluma, de sus herramientas de trabajo. Así que decidimos reunirnos con Sor Blanca porque nos había llegado la noticia de que ella tenía una relación privilegiada con los indígenas de Puerto Olimpo y de María Elena, y ella nos contó que este anciano la había elegido como depositaria de sus instrumentos chamánicos rituales, que son exactamente adornos de arte plumario y otros instrumentos de curación. Esto quiere decir que Sor Blanca es identificada como una persona de confianza para conservar y también para vender a los museos también los objetos de culto. El chamán elige una mujer que es una mujer de espíritu. Eso es un dato muy importante. Y eso queremos decir que en este caso se trata para nosotros de un primer nivel, una primera capa ética de restitución interna. Quiere decir que los indígenas saben a quién dar sus artefactos. No tenemos más tiempo, pero voy a decir una cosa solo para concluir. Mostrar y compartir las fotos de los objetos de la colección fue vivido para nosotros como algo para construir juntos, desde aquí en la academia y en los museos hacia la comunidad. Entonces, un acto para pensar y si se puede construir un patrimonio compartido o un bien común. Pero, hay un pero. Tanto Caterina como yo no creemos que este tipo de restitución virtual sea suficiente. Es muy complicado. Tuvimos problemas en el campo. La gente quería que se pagara la información recibida. Y la sensación era que esta restitución era buena, pero no suficiente. La gente nos habló de eso. Por lo tanto, queremos proponer una reflexión
profunda sobre cómo este trabajo pueda convertirse en un intercambio y en una restitución en el tiempo. Fue dicho al principio, trabajar con las escuelas, con las misiones, con los museos locales que están, pero están en destrucción, proponiendo también una crítica, la misma crítica que estamos llevando acá en nuestras universidades y en nuestros museos. Esto sería un paso importante para la gente que nos está escuchando. Muchas gracias.